Muito bom dia a todos os que aqui se reúnem para mais esta explanação de comentários e glosas, desta feita sobre o texto de registro sobre registro número 40, já publicado antecipadamente no site da Uniregistral. Eu quero saudar também ao público que nos assiste pela via eletrônica e, antes mesmo das demais saudações, fazer aqui uma referência de todo sentida à infausta notícia do falecimento da registradora Maria Rosa Sotano Constantino dos Santos, do 4º Registro de Imóveis da capital de São Paulo. Faleceu esta madrugada, filha do nosso não menos estimado Dr. Jeter Sotano, que foi um paradigma dos registradores de imóveis aqui em São Paulo. É de lastimar, e de certa forma, lastimar também a dor do Dr. Jeter, porque acaba de perder também o genro, nosso prezado Dr. Elvio Forlan. Jovem. Para os nossos padrões, muito jovem. Minha saudação ao Dr. Francisco Raimundo, reitor da Uniregistral que patrocina esta nossa atividade acadêmica relativa ao direito registral imobiliário. Como de hábito, vamos proceder ao final da nossa aula ao sorteio de livros, mas desta feita de 3 livros, atendendo a uma promessa que me foi cobrada aqui pelo Dr. Ulisses, de que também aqueles que estão presentes aqui fisicamente possam ser destinatários de um sorteio. Então nós vamos sortear do seguinte modo: para aqueles que compartilharem esta aula ao vivo, durante a sua exibição e publicamente, é preciso que o compartilhamento seja público, vamos sortear esse da Alegria no Leste Europeu e na Europa Ocidental e outros assuntos, de Andrei Plessou. Este autor, eu já disse outras vezes, foi ministro da Cultura, ministro das Relações Exteriores da Romênia Livre e um filósofo do grupo do Konstantin Neuka, um pensador muito importante e muito interessante. Para aqueles que, esse é o segundo sorteio, para aqueles que já estão inscritos no EAD da Uniregistral, Educação à Distância, que é uma inscrição gratuita, um dos mistérios que eu tenho examinado é saber por que as pessoas não se inscrevem gratuitamente e só podem ter benefícios. Enfim, sortear esse livro, que é O Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registradores Públicos, editado ainda este ano, com o prefácio do Dr. José Manuel da Arruda Alvim Neto, grande professor Arruda Alvim. E, finalmente, para os que aqui se encontram presentes, outro exemplar do Andrei Plessou. Quero também dizer-lhes que a Uniregistral providenciou a aquisição de muitos outros e agora já variados livros para sorteio a partir da nossa próxima aula. Mas nós não variamos numa coisa. Conseguimos, parece, vou só confirmar isto, obter os últimos exemplares da 2ª edição da Suma Gramatical do Carlos Noguet, que felizmente, eu acho isso uma notícia alvissareira, teve esgotada também a sua 2ª edição. Uma prova de que há efetivamente interesse na retidão do uso do idioma e em estudar um pensador da profundidade do filósofo Carlos Noguet. Bom, quero também anunciar-lhes que amanhã, pela manhã, farei uma brevíssima exposição no ENCOGE, Encontro dos Corregedores Gerais, que se celebra na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Falarei ali sobre o misterioso Ordenador Nacional do Registro, Operador Nacional do Registro, matéria que era da medida provisória 759, já agora, ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados a conversão dessa medida provisória em lei, e agora vai para a sanção. E tratarei deste assunto muito brevemente. É uma posição muito rápida para atender ali ao convite que me foi formulado pelo Corregedor-Geral da Justiça de Minas Gerais e por indicação do nosso Corregedor-Geral da Justiça aqui de São Paulo, meu estimado amigo, desembargador Manuel Calças.
Bom, o tema de hoje é o do princípio da especialidade ainda e diz respeito à especialidade subjetiva. Nós, nas 3 últimas aulas, tratamos da especialidade objetiva e fizemos aqui, Dr. Rodrigo, uma revisão das classificações anteriores, estendendo-as um tanto mais. Ainda me parece, depois da aula eu pensei novamente sobre o assunto e me pareceu relevante e acertada essa divisão. Essas coisas podem adiante sofrer alterações, porque nós vamos compreendendo um pouco melhor, nem tudo nós conhecemos subitamente. E eu, entretanto, quero dizer que costumo valorizar um pouco as confirmações que tenho depois das aulas. Eu acho que eu já contei aqui. São 3... O padre Antônio Vieira, que era um grande orador, não é como todo mundo sabe, dizia que havia 3 grandes discursos. O primeiro, que era o que ele preparava. O segundo, que ele fazia melhor, que era o sermão que ele pregava. Mas o melhor de todos é quando ele ia para casa. Ali ele acertava o tom do discurso. E eu penso o seguinte, não só com discurso, mas às vezes com argumentos, eu imagino alguma coisa, frequentemente melhoro, mas algumas vezes pioro também durante a exposição, isso é inevitável, mas eu costumo passar em revista depois o que eu afirmei e avaliar. Já tive situações lamentáveis em que eu venci debates no tribunal e indo para casa percebi que os tinha perdido. Ganhava a votação, mas falei, errei, induzia a erro com argumentos que não estão corretos. E em troca, algumas vezes eu percebo que o debate intelectual foi vencido, mas a votação me é desfavorável. Então, eu acho importante a gente fazer essa revisão crítica, ter a coragem de fazê-la, porque aí que está o problema, nós temos que nos defrontar com o próprio erro e não devemos ter nenhuma piedade sequer com o erro próprio, ao contrário, errado, temos que ter honestidade intelectual de que erramos, não somos seres perfeitos, não somos. Bom, resulta do nem sempre considerado discrimen, ou seja, da distinção entre determinação e especialidades subjetivas. Então, estamos tratando aqui de um lado a determinação, de outro a especialidade. Uma consequência, um consequente que se refere à rigidez do registro imobiliário. Qual é? A indeterminação subjetiva é causa de nulidade absoluta do registro. E assim também é a indeterminação objetiva. Aqui nós estamos tratando da subjetiva. Portanto, a indeterminação subjetiva é causa de nulidade absoluta do registro. Diversamente, o vício da especialidade é apenas uma irregularidade, com gradação variável. Aqui, quero dizer o seguinte, é perfeitamente possível nós termos a determinação sem a especialidade. Mas isso nós vamos ver no parágrafo seguinte, é quase sempre algo que deflui da realidade sociológica. E conforme as sociedades vão se tornando mais complexas, é mais difícil que nós afirmemos que alguma coisa seja determinada sem algum dado de especialização. Mas nós vivemos aqui no estado de São Paulo, e eu suponho, e acho que com grande probabilidade de que isso tenha ocorrido no Brasil inteiro, um problema de indeterminação subjetiva que nós vencemos sem declarar a nulidade. O doutor Ulisses se há de lembrar disso. Nas transcrições, portanto, anterior ao sistema da matrícula, não era incomum aqui no Brasil que não houvesse a menção do nome da mulher. Como havia comunhão universal quase sempre, se mencionava proprietário Tício da Silva e sua mulher. Portanto, não havia propriamente, ao menos uma determinação literal, textualística na transcrição. Entretanto, para o mais possível salvaguardar economicamente o registro, ou seja, a ideia é esta, nós não devemos espiolhar nulidades, buscar nulidades. Nós temos que, o mais possível, por motivos de economia, tentar salvar os registros. Só em última hipótese que nós podemos levar à nulidade. O que nós fizemos? Admitimos que se aquele dado que era em rigor indeterminado, pelo menos pela letra, se pudesse determinar mediante apresentação de certidão de casamento, com a devida cautela para evitar que fosse um segundo casamento e que não se desse a inventário do primeiro, aquelas coisas que
que levavam a fraudes. Mas foi uma forma de nós distinguirmos entre uma indeterminação lexical ou textualística, ou seja, não estava lá, e uma indeterminação efetiva, cujo conteúdo não pudesse ser suprido de outro modo. Aqui era possível, pela amarração com o casamento. Então nós fizemos uma distinção entre indeterminação nominal, lexical, textualística, como quiser que se chame aqui, e a indeterminação conceitual, para poder salvar o registro nessas situações. Porque, lembremos, doutor Ulisses, aqui no Estado de São Paulo eram milhares e milhares as situações dessas transcrições viciadas. Bom, mas em todo caso a ideia é esta. Na especialidade subjetiva nós procuramos quase sempre complementá-las sem que leve à nulidade. Já na indeterminação, em princípio, nós temos um caso de nulidade absoluta. Verificar a indeterminação subjetiva é um assunto de verificação ou de aferição casual. É dizer, em cada caso. Quando se fala em casual, não é que é aquele por acaso, aconteceu, não. Casual significa caso a caso. Resultante quase sempre da eficácia societária do registro. Isso é uma eficácia, por assim dizer, política, da polis, na cidade. Isto põe em tela problemas teóricos muito complexos. Por exemplo, do grau de evidência social exigível para a determinação de que se trata. Isso também afeta a especialidade objetiva e a indeterminação objetiva também. Que grau de evidência se quer em determinado lugar para saber que a fazenda é do Coronel Limoeiro? Sem nenhuma... E às vezes o Coronel Limoeiro era um apelido. Isso era comum no interior. Né? Pereira Barreto, provavelmente, quando não havia isso. Então, há uma evidência social. Nós temos que imaginar isto. O registro não é o único instrumento de asseguração de direitos ou de estados. É preciso admitir a sua convivência com outros. Então, pode haver uma evidência social. Agora, o problema é saber qual a gradação dessa evidência. Quando que o fato é notório? Descobrir a notoriedade não é algo muito simples. Ou ainda, eu digo descobrir a notoriedade passada, porque não é só a presente. Que em determinado tempo aquele fato era notório. Nós podemos recuperar historicamente. Então nós vamos ter que descobrir uma notoriedade pretérita. Se era efetivamente notório na década de 30, quem era o Coronel Limoeiro, se nós conseguirmos recuperar esse dado. Ou ainda, outro ponto, a justificativa de limitar o caráter per se, nota, ou seja, que é notoriedade para todos e não notoriedade para alguém. Porque isso pode estar limitado, ou seja, o doutor Rodrigo, o doutor Ulisses, a Laura, podem saber quem é fulano, mas outros podem não saber. Então, a evidência não pode ser uma evidência que se chama de evidência quo de nós, ou seja, só para nós. Não, você tem uma evidência efetivamente per se nós, ou seja, para todo mundo. Esse para todo mundo, é claro que não é uma extensão universal completa, que não possa alguém que não saiba, que não haja ninguém que não saiba. Então nós temos que verificar em cada caso isso. Portanto, será que temos que limitar essa evidência só às fronteiras da circunscrição imobiliária correspondente? Você faz contraponto com a eficácia erga omnes, característica das inscrições prediais. Porque, vejam, a inscrição tem uma eficácia contra todos. E nós vamos admitir uma evidência só da circunscrição imobiliária? Mas, vejam, ainda o Coronel Limoeiro, lá de Pereira Barreto, ou o Conde Júlio, que é conhecido em todo o estado de São Paulo, pode ser que não seja conhecido nos Estados Unidos. Então, nós temos que lidar com essas ideias, o que supõe, portanto, uma verificação casual muito importante. Bom, deixemos, contudo, essas questões somente aconselhadas a uma meditação futura. Isso tende a se tornar particularmente intrigante e interpelante numa situação hipotética que eu vou mencionar. Sancionada que seja a lei em que se projeta converter a medida provisória 759 com a atuação do ONR em âmbito nacional, já não se justificará mais, com a ideia de um livro 2 federalizado, nacional, único, já não se justificam mais as circunscrições territoriais.
Porque as demarcações, delimitações territoriais, elas se justificam no registro de imóveis não para fragmentar a competência de qualificação, mas para localizar onde buscar a informação, onde está a publicidade. Uma vez que essa publicidade possa ser buscada no âmbito nacional, a circunscrição territorial desaparece, não há motivo para ela existir mais. Nessas circunstâncias, o que se pergunta é o seguinte: que tipo de evidência se exigirá para salvaguardar um registro como esse do Coronel Limoeiro, que era conhecido em Pereira Barreto, mas que agora, uma vez que o registro, que uma base de dados nacional, já não podemos exigir, por mais, por exemplo, que o nosso Conde Júlio seja conhecido no Brasil inteiro, vamos admitir lá que em Trairi é provável que ele não seja conhecido de todo mundo. Algum pescador de Trairi não conhecerá, ou de Bacabal, mesmo de Salvador, ou de Juazeiro. Bom, são questões para a meditação futura. A especialidade subjetiva no registro de imóveis, como está visto já, é uma das 3 partes da especialidade imobiliária, ao lado da objetiva e da especialidade do fato inscritível. O objeto próprio dessa especialidade subjetiva são os atributos da pessoa, enquanto impliquem determinados efeitos jurídicos. Portanto, não é qualquer atributo, notem bem, nós vamos ver isso mais adiante, não é qualquer descrição que deve constar do registro, mas apenas quando possa gerar algum efeito jurídico. Corresponde à ideia de estatuto, de estado, ou situação jurídico-pessoal. E interessa, a propósito, referir que o artigo 25º, é assim que se cita em Portugal, do vigente Código Civil português, traz a expressão estado dos indivíduos. Teria sido melhor estado das pessoas, ou das pessoas físicas, mas enfim. Isto abrange as qualidades que, segundo a variação dos direitos positivos, ou seja, dos direitos postos, influenciem quer a capacidade para fruir um direito, capacidade de direito ou de gozo, quer a de exercê-lo, capacidade de exercício. Eu saúdo o ingresso da doutora Ângela aqui, seja bem-vinda. Entre esses atributos, contam-se de comum quanto às pessoas físicas, os relativos ao nome, a filiação, a nacionalidade, a situação matrimonial, ao domicílio. Eu quero fazer um parêntese aqui porque a partir acho que dentro de 2 semanas, a Arpen passa a divulgar algumas explanações que eu ainda estou pendente de gravá-las, exatamente sobre a teoria dos direitos da personalidade, envolvendo essas questões: nome, filiação, nacionalidade, intimidade, privacidade, etc. É um tratamento mais ou menos periférico, mas que releva para o registro civil, mas igualmente para o registro imobiliário. A Arpen São Paulo, que tem divulgado esses vídeos. A especialidade subjetiva, pois, e bem vistas as coisas, permite reconhecer ou confirmar um sujeito de direitos, ou seja, que é um sujeito de direito, um sujeito ativo ou passivo de relações jurídicas, ou seja, é o elemento pessoal das relações jurídicas. Assim, o que se obtém com a especialização subjetiva é reconhecer que uma dada pessoa é um centro possível de imputação de efeitos jurídicos. Aqui eu cito, por brevidade de causa, este grande livro de Manuel Domingues de Andrade, professor português, na sua valiosa Teoria Geral da Relação Jurídica, cuja leitura, mais que isso, cujo estudo eu recomendo. É realmente um livro precioso, vale a pena. E isso de tal maneira que, em rigor, se ponham em recíproca relação necessária à capacidade de direito, ou seja, aquilo que é inerente à ideia de estatuto ou estado jurídico pessoal, e a personalidade. Nesse sentido, vale mencionar uma passagem muito emblemática do mesmo Domingos de Andrade que eu acabo de citar. Diz ele assim, aspas, não se pode ter personalidade e ser-se inteiramente desprovido de capacidade, nem o contrário. Ele diz isso. Não se pode ter personalidade e ser inteiramente desprovido de capacidade. E inverte, ou seja, também admite o contrário. Porém, veja-se que com a expressão inteiramente desprovido de capacidade, Domingos de Andrade não implicita ser a capacidade idêntica essencialmente à personalidade. Não são a mesma coisa.
Embora, a páginas tantas da sua obra, diga ele também que se trata de conceitos idênticos. Ele diz isso, mas na verdade não são conceitos idênticos. Não são, efetivamente, são conceitos distintos. A personalidade é sempre um absoluto. Ou se tem personalidade ou não se tem. Torto question. Ao passo em que a capacidade pode suportar graduação. Nesta linha, entre nós, eu invoco aqui a autoridade deste autor paulista, foi meu colega na magistratura de São Paulo, desembargador Carlos Roberto Gonçalves, que, por sua vez, se apoia numa referência do grande ministro, talvez tenha sido, juntamente com o ministro Rodrigues Alckmin, a meu juízo, o ministro do século XX do Supremo Tribunal Federal. Os dois foram, a meu ver, os grandes luminares do Supremo Tribunal Federal na sua clássica composição do século XX. E Moreira Alves, por sua vez, remete à doutrina de Domênico Barbero, o autor italiano conhecido. Deve ler-se, pois, com grano salis, ou seja, com muita prudência, o que dispõe a segunda parte do artigo 1º do Código de Seabra, Código Português de Seabra. Ali consta o seguinte: só o homem é susceptível de direitos e obrigações. Nisto consiste a sua capacidade jurídica ou a personalidade jurídica. Ou seja, aqui haveria, pelo menos literalmente, uma confusão entre capacidade e personalidade. E, por igual, o disposto no artigo 1º do vigente Código Civil brasileiro. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Bom, definir ou confirmar um estatuto pessoal é individualizar relacionalmente, talvez melhor, personalizar singularmente na ordem social. Ordem, pois, dotada de essencial alteridade, ou seja, essa palavra alteridade, como está visto aí, diz respeito à qualidade ou propriedade do alter, ou seja, do outro. Sempre há necessidade, nessa definição do estatuto pessoal, uma relação com outro, ou outros. Ou seja, não é uma definição, uma demarcação absoluta, mas sempre relacional. É uma individualização relativa, relacional, na vida social, na vida política. Alexandre Correia e Gaetano Sciascia ensinaram que, com o termo status, de que nós estamos tratando, quer significar-se a situação de um indivíduo respectivamente a um conjunto de relações. É nesse conjunto de relações que nós vamos determinar o estado ou status desse indivíduo. Status, pois, é uma posição dentro dos grupos sociais em que se encontra o indivíduo. Notemos aqui, só de passagem, que a sociedade política é uma sociedade de sociedades. Não é uma massa amorfa de indivíduos. Sociedade, se nós pensarmos na sociedade política, ela é composta de várias outras sociedades ou grupos intermediários, corpos sociais menores. Então temos aí a família, o clube, a uniregistral, as universidades, os municípios, são grupos. E mais ou menos nós pensamos na sociedade, quando dizemos sociedade é um conjunto de indivíduos, nós dizemos mal. É a mesma coisa que nós dizermos que uma casa é um conjunto de tijolos. Não, também. É formada de tijolos? É verdade, mas formada estruturalmente de tijolos. Os tijolos são ordenados. Mesma coisa aqui. Uma casa tem quartos, tem salas, tem seus compartimentos. Sociedade também. Ela é composta, ela tem uma composição orgânica. Ou seja, é um organismo. Não um organismo vivo, um organismo de ordem, mas um organismo. Há uma relação de ordem na sociedade. Por mais de fato que nos tempos modernos e contemporâneos ganhe força a nota de autonomia individual, o conceito e a realidade do status são sempre relacionais. Estão sempre postos numa ligação social e jurídica, segundo o estatuto do indivíduo correspondente. Esse nome, estatuto, deriva do latim status, já venho mencionando isto, que significava entre os romanos o conjunto das qualidades com reflexo na capacidade jurídica. Averbe-se, contudo, que essa acepção não era única. Status correspondia também a estamento ou corpus, significação que sobreviverá nos 3 estados do Ancien Régime francês. Ali estavam os 3 estados, não é? Indicava não menos a condição do governante, status príncipe, da nação ou do reino, status regne,
bem como a segurança de Roma, status romanus. Veja que, portanto, as palavras vão variando nos seus significados. Em dado período, os estados ou status relevantes, quero saudar aqui a chegada do meu prezado amigo e juiz assessor da presidência da Associação de Direito Público, Dr. Josué Modesto Passos, que é um motivo de vaidade da magistratura paulista e brasileira. Os status relevantes, por exemplo, na vida do expandido Império Romano, foram o econômico, o nobiliárquico, o militar e o burocrático. É de Álvaro Dors a observação de que a palavra latina status só na Idade Moderna adquire também o sentido de Estado político. Hoje, quando nós falamos no Estado brasileiro, no Estado norte-americano, no Estado francês, na possível desaparição dos Estados nacionais em favor de um Estado global e único, etc., nós estamos adotando a palavra Estado num sentido moderno que não era conhecido na Idade Média e não era conhecido também na Idade Antiga, em que os outros sentidos de Estado, sim, estavam presentes. 3 eram os principais status no direito romano: status familiae, status civitatis e status libertatis. A plenitude da capacidade jurídica em Roma apenas a obtinha quem possuísse esses 3 status. A condição de liberdade, status libertatis, era indispensável ao status civitatis, que foi há um tempo negado aos escravos e aos estrangeiros, os peregrini. Ser pater familias, ou seja, ser o pai de família, na família romana, que era bastante expandida, bastante extensa, incluindo até os servi, ou seja, os escravos, configurava o ponto graduado do status familiae. Os que se submetessem à autoridade do pater familias não tinham capacidade para adquirir direitos próprios, direitos que fossem pessoais. Para o registro de imóveis, importa considerar o estatuto jurídico pessoal enquanto relacionado ou relacionável aos direitos patrimoniais imobiliários. Pode mesmo pontualizar-se a caracterização da especialidade subjetiva para o registro predial, dizendo a individualização dos sujeitos ativos e passivos com interesse jurídico singular em uma relação patrimonial imobiliária. Esse é o ponto. Nós vamos individualizar no registro de imóveis os sujeitos ativos e passivos que têm um interesse jurídico singular em uma relação patrimonial imobiliária. E, portanto, vamos aí destacar os atributos que possam ter alguma referência. Não é qualquer coisa. Ou seja, eu sei muito bem que nas primeiras páginas da admirável obra de Antoine de Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe se interessava pelo tom de voz das pessoas. Mas isso não há necessidade de constar nem cabe constar da especialização. É uma especialidade? É uma especialidade, mas não deve constar. Porque não interessa para a relação patrimonial imobiliária. Essa é a clave, é o critério que vai atrair os atributos. Isto demarca, em linha de princípio, que se deva recrutar do estatuto pessoal para inscrição no registro de imóveis. Suponha-se que uma pessoa, Mateus Crassus, padeça de alergia à lactose. Esta informação relevante no âmbito das relações de consumo, nenhum interesse possui para o registro predial. Ou ainda que outra pessoa ostente grau superior de escolaridade. Isso não tem relevo para o registro de imóveis, embora possa tê-lo, por exemplo, para o processo penal. No outro caso, nada se vê possa interessar ao registro imobiliário saber que Tício seja paciente de Coreia de Huntington, embora essa notícia seja de pôr de orelha em pé um corretor de seguros de vida. Sabe o que era? A Coreia de Huntington é uma enfermidade que é diagnosticada já na vida intrauterina. Só que ela só se manifesta, e ela é letal no atual estado médico, a partir da 4ª década da vida. Portanto, a Coreia de Huntington é causa letal e é diagnosticada na vida intrauterina. Por isso, em alguns estados, em alguns países, por exemplo, da Inglaterra, as agências de seguro querem examinar se o paciente possui ou não Coreia de Huntington, porque ela só se manifesta na 4ª década da vida e é letal. É também uma das razões pelas quais nós devemos tomar muito cuidado com esse argumento de que uma doença diagnosticada na fase pré-natal e que vai levar necessariamente à morte deva sugerir o assassinato de crianças no ventre materno, porque se
tiver razão de ser, também quem tem Coreia de Huntington, igualmente como vai morrer de algo diagnosticado, ou nós vamos ter que começar a agir assim, não, 40 anos pode viver, 30 não pode, 20 pode, ficará ao nosso arbítrio hitlerista ou stalinista decidir isso, claro. Isso demonstra a falsidade, a falácia desse argumento abortista. Cabe à lei assinar os elementos que devam constar do registro para os fins da especialização subjetiva. E no caso brasileiro, indicam-se para a matrícula, eu quase ia dizendo agora, previsivelmente, doutor Josué, matrícula agora em sabor limão. Nos próximos dias teremos grandes novidades, grandes aventuras a respeito das matrículas nacionais. Mas, enfim, para a matrícula, o nome, o domicílio e a nacionalidade do proprietário e, se pessoa física, seu estado civil, sua profissão, o número de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou, faltando este, sua filiação. E prossegue a lei. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social, o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Isso tudo é conhecido, está na lei. Quanto às demais inscrições no livro 2 do Registro de Imóveis, prevê-se a indicação do nome, do domicílio e da nacionalidade do transmitente, do devedor, do adquirente ou credor, e repetem-se as demais exigências já antes aqui referidas. O artigo 176 da Lei 6.015 de 1973. Alguns outros elementos de status devem, no entanto, estimar-se importantes para o registro imobiliário. Pensem-se, por exemplo, nos estatutos pessoais correspondentes à ausência, à emancipação e à interdição. E assim, o artigo 9º do Código Civil Brasileiro pode servir de inspiração para essa análise. Dispositivo de resto que fulmina a tese do numerus clausus interior à Lei 6.015 quanto aos atos registráveis estrito sensu. Sou evidente que os status pessoais devam confirmar-se por meio de documentos públicos idôneos. E uma parcela dos atributos das pessoas demanda prova registral. Assim, os dados de nome, nacionalidade, estado civil, por exemplo, prova registral esta que só pode provir do registro civil das pessoas naturais. Quando eu me opus a uma expansão anômala da elaboração de títulos, por exemplo, a tal carta notarial de sentença que foi admitida aqui por uma das gestões da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, eu fiz exatamente à vista de uma linha de coerência na elaboração dos títulos. Se nós começarmos a admitir que alguns órgãos expressam títulos privativos de outros órgãos, nós vamos começar a admitir, por exemplo, que no registro de imóveis se possa fazer ingresso com base em títulos, por exemplo, de nome, de nacionalidade, etc., com base em títulos expedidos por órgãos que não têm poder para expedi-los. E o meu receio era exatamente esse, porque eu disse, amanhã ou depois eu tenho uma cópia de uma escritura, por exemplo, no registro de imóveis, eu vou lá e peço com o registro de imóveis, peço uma certidão dessa escritura, eles pedem, eu vou com essa escritura, essa certidão do registro de imóveis e faço um outro registro de imóveis. Ou seja, uma certidão de escritura, mas na verdade é uma certidão de escritura passada pelo registro de imóveis. E assim por diante nós vamos fazendo uma anarquia de funções. E por isso é a minha oposição a esta caotização do confusionismo de funções. Voltando à expressão, eu já disse isso publicamente e reitero, nunca ouvi essa música na vida, mas me disseram, cada um no seu quadrado. Já disse isso. Prometo, reitero, nunca ouvi, mas enfim, parece que é muito expressivo isso. O que faz o registro de imóveis é replicar, sem, contudo, dotar-se de eficácia probatória quanto ao status pessoal inscrito que está assentado no registro civil. Ou seja, não se prova estado civil por meio de certidão do registro de imóveis. Não parece bem que esses dados, sendo eles próprios das atribuições do registro civil das pessoas naturais, para o caso brasileiro, o artigo 29, possam suprir-se por declarações notariais. Pode o notário certificar com fé pública que viu uma certidão do registro, mas não pode fazê-lo com relação à veracidade do conteúdo dessa certidão. Eu quero dizer que, lamentavelmente, o Conselho Superior da Magistratura aqui de São Paulo, lamentavelmente, a meu ver, tem admitido isto.
que o registrador, que o notário, tendo visto uma certidão, conste isso da escritura e que isto sirva para alterar o registro de imóveis, por exemplo, uma indicação de estado civil. Isso não está bem. Ele apenas certifica que viu uma certidão do registro civil. Isso não significa que esse seja o estado atual e ele sequer pode, em rigor, certificar com fé pública aquilo que é objeto da certidão do registro civil. O que ele pode certificar com fé pública é que ele viu. A fé pública dele, notário, está em ter visto aquela certidão e não que seu conteúdo seja veraz. E quando isso começa a admitir-se, aí, doutor Rodrigo, se justifica, pelo menos no âmbito da coerência interna, que um notário seja punido porque recolhe declarações e declarações são falsas. Aí ele, notário, é punido. Claro, está justificado, porque essa fé pública dele já tinha sido estendida anteriormente, indevidamente, a pretexto de facilitação dos registros. Esse facilitismo registral não parece bem. Algo mais. O fim determinativo dos sujeitos no registro de imóveis permite que no registro se recolham dados adicionais que próprios embora do registro civil desse não constem. Ponhamos aqui em destaque o tema do nome, o que por si só já vem com suas complicações. Bastaria cogitarmos dos pseudônimos, dos nomes comerciais e, como foi posto em moda recente, dos nomes sociais. Agora, dependendo do final de semana, as pessoas têm nomes sociais diversos. Então, bom, é ser disso considerar que o nome das pessoas naturais é um bem da sua personalidade, um bem de sua identificação pessoal. Adquire-se por filiação, pelo casamento, pela mudança oficial autorizada e até por meio de prescrição aquisitiva. Eu aqui recomendo muitíssimo, e de certo modo com uma ponta de saudade de meu estimado amigo, colega da magistratura, que foi meu professor na pós-graduação, o desembargador Walter Moraes. Não sei se alguém conheceu aqui o grande Walter Moraes, a meu ver, o maior teórico dos direitos da personalidade no Brasil. E foi o Walter quem me fez ler esse livro paradigmático de Raymond Lindon, Les droits de la personnalité. É uma obra magnífica que eu recomendo aqueles que puderem ter acesso a ela. Pois muito bem. Não se quer pôr aqui em discussão um tema que diz respeito mais direto ao estudo dos direitos da personalidade do registro civil, qual é de saber se e quando um nome fictício, um pseudônimo, adquire por sua notoriedade o direito de reputar-se bem de identidade pessoal. À margem, contudo, de debater sobre os meios de exercício e proteção desses nomes fictícios, o que eu aqui desejo considerar é um problema com uma propositada limitação de fato. Ou seja, o registro de imóveis, a meu ver, pode incluir, para fins de subsídio de determinação subjetiva, alcunhas, pseudônimos, nomes literários, artísticos, etc., sem que isto produza efeitos necessariamente junto ao estado jurídico que se publica no registro civil. Assim, suponha-se que Mateus Crassus, a quem eu fiz aqui referência anterior, tal se indica seu nome, Mateus Crassus, no assento civil de seu nascimento, leve ao registro de imóveis uma escritura notarial em que, adicionalmente, haja referência a um seu nome artístico ou literário. Por exemplo, Mateus Chubb. Não se pode recusar que do registro imobiliário conste Mateus Crassus, vírgula, também conhecido por Mateus Chubb, brasileiro, solteiro, etc. Essa adição não tem nenhuma repercussão do ponto de vista de status pessoal. O registro de imóveis mantém o nome verdadeiro, mas nada impede que se acrescente para fins de especialidade. Outro dia que eu mudei o sobrenome do Dr. José. Campos, pois é, José Modesto Campos. Marchando a passos largos. Pois é, imaginemos que isso pegue moda. E na equipe lá dos juízes assessores, se isso vaza, é possível que tome, como sempre, essas brincadeiras de camaradagem de carreira. Então, imagine que daqui a alguns anos ele também seja conhecido como José Modesto Campos. Pronto. Nada impede que num de seus inúmeros imóveis ele conste lá José Modesto Passos, vírgula, também conhecido... Não, faço votos para o futuro, doutor José. Não. Bom, isso não maltrata, pois, a unicidade civil do nome.
contanto que se preserve a menção do nome constante no registro das pessoas naturais. Esse é o nome oficial, que deverá enunciar-se em todo o título que advenha para posterior inscrição predial, porque a referência, Mateus Chubb, só será em um meio adjutório de determinação. Só vai ajudar, sem implicar mudança no status pessoal, que neste quadro apenas poderá resultar do registro civil. Eu quero dizer o seguinte, isso sempre foi praxe na vara de registro, aqui nos cartórios da capital, sempre. Até que uma decisão da vara de registro, confirmada pelo Conselho, impediu essa indicação, dizendo que nada podia constar que não estivesse no registro civil. E, a meu ver, com todo respeito, isso é uma decisão de muito tempo passado, essa decisão não está correta. Eu acho que é perfeitamente possível, desde que se mantenha o nome que consta do registro civil também. Muito bem. Na próxima semana vamos tratar do princípio da especialidade do fato inscritível e a seguir já, salvo engano, já passamos o princípio da legalidade. Salvo engano será isso. A doutora Amanda haverá de confirmar-me esse dado. Já é legalidade, que é um tema muito extenso, muito extenso. Doutora Graziella, com a competência administrativa. Hoje foi muito bom, viu? Ah, é? Que bom. Hoje foi muito bom, teve muita visualização. Muita visualização. Animado. Eu acho que é dada a aventura que se espera nos próximos dias com a aprovação do ONR. Está todo mundo muito animado em saber o que vai fazer da vida. Eles me passaram aqui há alguns minutos mais de 1.100 visualizações. Oh, coisa boa. Opa. 6.383 pessoas alcançadas. Poxa, eu agradeço aí a atenção dispensada. Ou então é porque a Laura voltou, não é? Ela voltou para o nosso grupo, a Laura que atrai. Pode ser, pode ser. Ou então a Patrícia, que faz propaganda da Alice aqui, não é? Foram 33 compartilhamentos hoje. Pouco. O pessoal vê, mas não compartilha. Nós precisamos falar mais durante a aula, porque alguns ingressam já no meio da transmissão. É porque a gente compartilha em vários grupos, mas a gente não vai ser sorteado, entendeu? Então a gente entra em 30 grupos. A gente muito entra bom. em 30 grupos. E tem gente também que compartilha várias vezes em outros grupos também, mas é a mesma pessoa compartilhando. Por isso a diferença. Explicar aqui que Muito o bem. processo é idôneo. Não há dúvida. Não há dúvida. Então nós vamos fazer Primeiro sorteio. primeiro sorteio Dos que compartilharam. Compartilhar. Então vamos lá. Foram 33. Vamos, silêncio angustioso. 28. 28. Selma Henrique. Selma Henrique. Essa ainda não foi Essa não nenhuma vez sorteada. Meus parabéns à doutora Selma Henrique. Dentre os nossos alunos, Os nossos alunos. 337 pessoas. Muito bem, cresceu um pouquinho. Estava 330, salvo engano, na semana passada. 337. Não chegaremos a 400 no final do ano, como era a meta, mas enfim. Chegaremos. Vamos ver. Chegaremos. Número 314. Henrique Esperducci Rezende. Henrique Esperducci Rezende, também até agora, salvo engano, não foi sorteado. Não foi. Coisa curiosa, 2 Henrique, hein? Selma Henrique e Henrique Esperducci Rezende. Meus parabéns. E aqui, Finalmente entre os nossos presentes aqui. para a felicidade do Dr. Ulisses, já ganhou o livro hoje, hein? Não, mas foi extra aula. Eu havia prometido ao Dr. Ulisses a entrega de um livro do Carlos Nogueira, da Suma Gramatical, cuja segunda edição está esgotada. Eu espero que a Universal tenha conseguido comprar os últimos exemplares que havia lá na Realizações, porque esse livro realmente vale a pena ser lido. Então vamos lá entre os... Se quiser me tirar da lista, por essa Não, razão, pediu tanto. O senhor tem que ter dois nomes, inclusive, lá, porque o senhor que deu a ideia. Vamos lá? Vamos lá. Ulisses 1, Ulisses 2. Número 5, Patrícia Biga. Parabéns, Patrícia. Muito bem. Eu, então, novamente agradeço a presença de todos, agradeço ao doutor Francisco Raimundo, reitor da Unigestral, reitero as minhas condolências à família da doutora Maria Rosa Sotano Constantino dos Santos, cuja perda a todos nós nos causa grande desgosto. Mas, enfim,
que Deus conforte a família e que receba a alma da doutora Maria Rosa após uma vida dedicada ao registro, seguindo os passos de seu pai, nosso amigo Dr. Jeter Soltano. A todos os presentes e a todos que nos assistiram pela via eletrônica, agradeço mais uma vez e nos reunimos aqui, se Deus permitir, na semana que vem. Muito obrigado.